Fala pessoal, eu me chamo Renan, atualmente sou coordenador operacional do AlphaX. Caso vocês não saibam, a AlphaX ele é um setor, um braço direito ali da Alpha, onde a gente tem alguns clientes ali mais high ticket, né? Mas a gente entrega ali uma personalização ali de, de mensagem, de atendimento, de estratégia. Então a gente trabalha ali campanhas no Meta Ads, Google Ads, iFood Ads, TikTok Ads. Então a gente tem uma ampla variedade de trabalho. E para você ter uma ampla variedade de trabalho, hoje você precisa ser completo, né? Você tem que trabalhar com flexibilidade e também saber de um pouco de tudo. Então hoje eu vou trazer para vocês como analisar métricas de tráfego pago, tá? E o principal objetivo dessa aula é ensinar gestores e social medias a interpretar dados de campanha, tanto no Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, etc. Acaba que serve para tudo também, tá? Para tomar decisões inteligentes e otimizar ou escalar anúncios, tudo bem? Com isso, a gente tem uma introdução, né? Então, primeiro eu preciso explicar por que analisar métricas é tão importante quanto criar um anúncio, né? Quando a gente roda uma campanha, a principal coisa que ela precisa ter são as métricas. Por quê? Se a gente roda um investimento no tráfego pago e a gente roda no escuro, a gente não sabe qual é o retorno sobre isso, a gente não sabe como é que pode melhorar o retorno sobre isso também. Tudo isso acarreta no nosso faturamento. Então, a importância de analisar métricas é entender o que está dando errado e o que está dando certo, e o que está dando errado, você tira e mantém o que está dando certo. O que está dando certo, mantém ou investe mais para você conseguir escalar mais. Isso se chama otimização de campanha, de criativo e de conjunto de anúncios. Fechou? Quando a gente fala sobre isso também, a gente tem algumas métricas que precisam ser abordadas. Eu vou falar um pouco melhor sobre elas, mas eu já vou adiantar que a gente possui ali o CPC, o CTR, o CPM, CPL, CPA, CAC, a gente também tem taxa de reprodução de vídeo, taxa de conversão, a gente tem uma taxa de tudo, né? CTR é uma taxa de engajamento do anúncio ali, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que é: quem aqui olha os relatórios todas as semanas? Se você perguntou que você visualiza todas as semanas, você está muito errado. Você precisa analisar todos os santos dias. Você precisa analisar todos os santos dias, tudo bem? Porque a cada momento é um momento de uma otimização, é um momento ali de você analisar o que é custo, o que é resultado, o que não é, tudo bem? Mesmo que seja a questão mais básica possível, como por exemplo um CTR, que é muito básico, tá? Quais são as métricas essenciais para serem abordadas ali, tá? A primeira é a impressões. Então, quantas vezes o anúncio apareceu para uma pessoa? Então, o anúncio pode ter aparecido ali 2 vezes para pessoa, para uma mesma pessoa, vai contar 2 impressões no anúncio, tá? O alcance é quantas pessoas únicas visualizaram. Então, se a cada um anúncio chegou a uma pessoa, a gente tem um alcance de uma pessoa, tá? CTR, que é o Click-Through Rate, que é a taxa ali de engajamento sobre o criativo, né? Que a gente basicamente pega ali a quantidade de cliques e divide pelas impressões, a gente tem a taxa do nosso CTR. Tudo bem? Qual é o CPC? É o custo por clique no link. Um custo por clique no link ele é muito importante. Quando a gente, falando assim de uma forma inicial, né? Quando a gente tem um criativo, a gente roda uma campanha no criativo, a gente tem um investimento sobre isso. Então, quando a gente tem um investimento sobre isso, a gente tem o quê? Custos. Então, o CPC é um custo por clique no link. Então, toda vez que alguém clicar no link, a gente tem um custo sobre isso, tá? E o custo ideal sobre isso é entre R$ 1 até centavos, 80 centavos, por aí, tá bom? CPM, custo por mil impressões, igual eu expliquei para vocês, tudo tem um custo quando a gente investe. Então, o custo por mil impressões ideal explicando para vocês também o que é o custo por mil impressões, quanto que você paga para ter ali 1.000 impressões. Então, se você está pagando 10, está pagando R$ 20, R$ 20 está caro. R$ 10 ali está ok. 8, R$ 7 está muito top mesmo. Show de bola? CPA, que é o custo por aquisição, ou CPL. Custo por aquisição é um custo muito abrangente, porque quando a gente fala de CPAs, a gente está falando de
custo por adição do carrinho, custo por finalização de compra, custo por visualização de página. Então, os CPAs são tudo isso. Show? E também tem um CAC, né, que é o custo por aquisição do cliente, que está mais relacionado à venda, tudo bem? Ou o CPL, que é o custo por lead. Qual a diferença de CPL para CAC, né? CAC você adquiriu o cliente, você teve a venda em cima desse cliente. O CPL não, você tem um custo por lead. O lead significa potencial comprador, não que ele comprou, tá? ROAS, retorno sobre gasto em anúncio. O que é o retorno sobre gasto em anúncio? Basicamente, a gente faz um cálculo de investimento dividido por retorno e a gente analisa quanto que foi investido a cada R$1 e quanto que retornou a cada R$1. Vamos supor que você tenha 10 de ROAS. Então, a cada R$1 voltou 10 vezes para você. Então, se você investiu R$1, voltou R$10. Se você investiu 10, voltou 100. Se você investiu 100, voltou 1.000. E por aí vai. Show de bola? Qual é a frequência? Quantas vezes cada pessoa viu um anúncio? Isso está muito... Quanto menor a frequência, pelo incrível que pareça, melhor. Por quê? Quanto mais frequência tem do anúncio, quanto maior frequência você tem de vídeo, de pessoas visualizando seu anúncio, maior a chance de você saturar o seu vídeo, maior a chance de você saturar o anúncio. Você saturando o seu vídeo, saturando o anúncio, dificilmente você vai converter, dificilmente você vai vender. Você não pode saturar a sua oferta, você não pode saturar o seu mercado, tá? Agora, interpretando os resultados. CTR alto mais conversão baixa significa que o anúncio atrai clique, mas a oferta ou a landing page não converte. Então você tem algum problema de jornada de cliente ou a sua oferta está muito ruim, o preço está muito alto ou o preço está muito baixo, designando algum tipo de percepção de golpe, né? Então é alguma análise assim que você precisa ter. Será que o seu site está bem estruturado, ele está com uma jornada bem curta da sua operação para poder gerar mais conversões? CTR baixo, o criativo não está tão atraente, então você precisa fazer testes com outros, tá? Como que eu recomendo você fazer isso? Na primeira semana, você coloca um criativo novo. Na segunda semana, você coloca mais um criativo novo. Na terceira semana, mais um criativo novo. Na quarta semana, mais um criativo novo. No mês, você totalizou ali 4 criativos, todos novos. Você vai analisar qual que teve mais vendas, qual que teve o menor custo para essas vendas, qual que teve um CAC bom, ou seja, um CAC abaixo de 3, de 4, um CTR alto, né? Os que teve esses requisitos que eu te passei, você precisa fazer o quê? Você precisa manter esse criativo. Os que não tiveram esse requisito, você tira esse criativo, porque não faz sentido, tá gerando custo para você acima da média, tá? CPC alto significa que o público está muito competitivo ou o criativo está ruim. CPC alto, público muito competitivo ou criativo ruim. Então, se você está colocando ali um público onde está competindo ali com muita concorrência, existe uma concorrência muito grande, se você não fizer uma análise de benchmark ali para identificar seu público-alvo, muito provavelmente você vai ter um custo muito grande para o seu clique. Ou também o seu criativo está muito ruim e aí não gera muito interesse, o seu CTR está baixo ali, né? E você não vai conseguir gerar nenhum tipo de conversão de clique por isso, tá? Frequência alta, público saturado. Se você tem uma frequência muito alta, significa que o seu público está visualizando aquilo muitas vezes, ele está cansado de visualizar aquilo, ele não quer mais. Então você precisa fazer o quê? Trocar o criativo e trocar o público também. Show de bola? ROAS abaixo de 1. Prejuízo, obviamente. Dependendo do seu investimento em marketing geral, você tendo ROAS abaixo de 1 é falência. Tá? Você vai ter prejuízo e vai ter que ajustar a oferta e reduzir gastos. E também ajustar tudo. Basicamente, se você tem um ROAS baixo, você tem que ajustar tudo. Criativo, público, interesse, idade, geolocalização, amplitude nos interesses, tudo. Você tem que ter uma troca de tudo. Com isso, eu vou passar para vocês uma história, um feedback de um cliente meu, que seria ali a News. Sempre é a News, porque a News eu tive tudo. Vivi com a News, pessoal. Pra vocês terem ideia, eu tô há mais de 3 anos aí com a operação da News, então eu vivi muita coisa. A News, a gente pensou em burlar, simplesmente pausar as campanhas por conta dos resultados que estavam muito abaixo em um certo momento do mês. Porque no início de tudo, acaba que a gente não tinha, antigamente, né, a gente não tinha esse conhecimento prático do Meta, do Google Ads, por ser algo novo, né? Então, assim, não existiam cursos online para a gente aprender isso. Era muito difícil, era muito raro na época. Então, a gente teve uma análise ali de como a gente poderia melhorar o criativo,
analisando como a gente poderia melhorar o criativo, a gente poderia aumentar o CTR, como que a gente poderia diminuir os custos por clique, a gente precisava melhorar o criativo, melhorar o público, e por aí vai. Com isso, a gente conseguindo analisar isso, a gente conseguiu aumentar as conversões, aumentar as vendas. A gente conseguindo aumentar as conversões, aumentar as vendas, o cliente ficou mais feliz, a gente conseguiu aprender a melhorar a estrutura e a gente conseguiu faturar mais. Show de bola? E depois dessas otimizações, né, depois que a gente teve esse alcance maior de pessoas, esse aumento no faturamento, o ROAS da Nil saiu de mais ou menos de 5, a gente foi para 30 de ROAS, só para vocês terem uma ideia, né, de retorno sobre investimento em anúncio. Show de bola? Agora, vamos analisar ferramentas e relatórios, tá? Quais são os tipos de ferramentas e relatórios que a gente precisa utilizar para a gente analisar métricas? Fechou? A gente tem aqui o Meta Ads Manager, que tem como a gente personalizar colunas, salvar relatórios. Por lá a gente consegue ter uma coluna de desempenho, onde a gente consegue personalizar essa coluna de desempenho. Agora falando um pouco sobre ferramentas e relatórios, a gente possui ali o Meta Ads Manager também, né? Como já próprio da plataforma. Então tem como a gente personalizar as colunas, salvar relatórios. E na parte de colunas personalizadas, personalizar essas colunas, né? Então, assim, colocar um funil de vendas, por exemplo, investimento, valor usado, impressões, alcance, CTR, valor usado, compras, valor de compras, adições do carrinho, valor de adições do carrinho, begin checkout, que é a finalização de compra, valor dessa finalização de compra. Isso é um funil que a gente pode personalizar nas colunas. Google Ads e dashboard. Dentro do próprio Google Ads a gente tem um mini dashboard, um dashboard bem básico, bem padrão mesmo, onde a gente consegue analisar algumas métricas e padrões. Show de bola? De pesquisa de display, YouTube, caso você tenha um Google Tag Manager, você vai conseguir traquear essas informações, então você vai conseguir ter um dashboard e uma segmentação dessas métricas, né? Então a gente vai conseguir analisar ali CTR, CPC, vai conseguir analisar CPM, vai conseguir analisar ali também taxa de reprodução, taxa de efetividade das suas palavras-chave, se sua palavra-chave está sendo efetiva ou não, se você vai precisar trocar a sua palavra-chave, né? Impressões, parcela de impressões, né? A gente tem todas essas métricas aí no Google Ads. Google Analytics, comportamento pós-clique. O Google Analytics, basicamente, ele tem uma amplitude nas suas métricas. Você consegue analisar qual região que teve um maior comportamento de clique, qual foi a região que teve um maior comportamento de conversão, de compras, qual foi a região que teve mais comportamento de visualização, de page view. Você consegue ter uma análise bem ampla de tudo, por região, por tudo, tá? O Google Analytics é bem completo. E você pode também fazer planilhas BI, então com Data Studio, Looker Studio, Power BI, para consolidar e apresentar e visualizar dados. Show de bola? Passo a passo para analisar campanhas. Defina seu objetivo. Conversão, tráfego, leads. Então vamos supor que você queira aumentar suas vendas no delivery. E você precisa analisar as métricas de vendas, de custo por venda, valor de conversão, valor dessas vendas, no caso, né? Você precisa fazer uma campanha de conversão. Se você quer analisar ali CTR, você quer analisar ali quantas pessoas clicaram no link, quantas pessoas entraram no seu Instagram, faça uma campanha de tráfego direcionado para o seu Instagram. Se você quer uma campanha de leads, que é onde você vai puxar formulários, você vai analisar custo por lead, que é o CPL, você vai analisar valor usado, você vai analisar ali parcela de impressão também. Você vai conseguir fazer uma campanha de leads. Os bolas, o próprio nome já fala. E como é que o segundo passo para você ter uma efetividade nessa análise de campanhas é abrir o relatório diariamente. Então, por isso que eu fiz uma pergunta para vocês sobre o relatório, tá? Se vocês abrem semanal ou diariamente. Eu recomendo diário para você ter o tato do seu gerenciador de anúncios, tá? Compare métricas chaves com benchmarks. Então, analise se sua compra, o seu custo por clique está adequado ao concorrente, se está melhor ou pior. E o que você precisa fazer para melhorar caso esteja pior. Você consegue analisar isso na biblioteca de anúncio do Facebook, tá bom? Ou no próprio Google, você pode pesquisar sobre seus concorrentes, ver o que eles estão vendendo, o que eles estão fazendo, e você consegue ter uma análise em cima disso. Show de bola? Agora, indo para o quarto passo ali, né? Que é identifique campanhas e criativos que performam bem. Então, assim, qual é a primeira análise que a gente precisa ter dessas campanhas e criativos que performam bem? E qual otimização que a gente deve fazer? Pô, se o nosso CTR está alto e um criativo, e outro criativo, o CTR está muito baixo,
e o custo desse criativo estando também muito alto, com CTR baixo, não faz sentido a gente permanecer com esse CTR. Então seria interessante a gente fazer outro tipo de implementação, né? Ou permanecer com o criativo que está performando bem, tudo bem? Ajuste o orçamento e públicos com base nos dados. Então, se eu tenho um público de interesse em pizza, delivery, pizzaria, pedido de comida online que está dando resultado, seria interessante você permanecer com esse tipo de interesse, tá? Agora, caso você tenha um público-alvo ali, um público de interesse, um público quente ali, que não está gerando resultado, não está gerando demanda para você, não faz sentido você permanecer com esse tipo de público, tá bom? Então você precisa o quê? Alterar, tá? É um tipo de métrica que você precisa analisar ali. Como é que você analisa público? CPM, CPC também, tá? CAC, você analisa público também. Show de bola? E documente aprendizados para os próximos testes. Show de bola? Agora eu vou trazer umas dicas um pouco mais avançadas para você. Crie painéis de métricas críticas, como CPC, CTR, CPA, ROAS para acompanhar rápido. Então, se você pega um funil de vendas ali mais rápido, próprio e rápido, a chance de você visualizar, identificar o erro ou identificar o que você precisa melhorar, você consegue analisar isso de uma forma mais rápida, sabe? Então, você consegue converter do seu desempenho como gestor, né, de uma forma melhor, de uma forma mais rápida também. Tá bom? Agora, avalie dados por dispositivo, mobile ou desktop. Hoje não faz sentido, se você for rodar um anúncio para pizzaria, não faz sentido você rodar para desktop. Não é todo mundo que tem um computador. Hoje, o que é mais acessível é um celular. Eu falo que não ter acesso, não ter um computador é porque não tem acessibilidade. Hoje é muito mais fácil você ter um celular do que você ter um computador. Hoje você compra um celular por 600, 500 reais. Um computador mínimo hoje é uns 2 mil reais, uma média de valor de computador. Então faz muito mais sentido para você que quer uma geração de demanda rápida, uma venda mais rápida, você segmentar por públicos que é do mobile, que é do celular. Show de bola? Verifique horários e dias com melhor resultado para ajustar na programação. Então, dentro das colunas, existe uma coluna personalizada de horários. Então, você consegue analisar ali a performance dos resultados, né? Onde você consegue verificar qual foi o horário, o calor que teve mais performance, mais compra, menor custo por aquisição do cliente, maior CTR, enfim, você consegue analisar isso a nível de campanha, a nível de conjunto e a nível de criativo. Você conseguindo fazer isso, você consegue ter uma previsibilidade de crescimento na sua campanha também. Show de bola? Sempre teste um elemento de cada vez, criativo, público, oferta. O interessante é sempre você testar de uma vez, para você, igual eu expliquei, você precisa ter previsibilidade nos seus anúncios, você precisa ter previsibilidade na sua campanha. Se você faz de uma forma muito grotesca, muito brusca e ao mesmo tempo, a chance de você não conseguir ter previsibilidade de resultado futuramente aumenta, porque acaba que você faz de qualquer jeito, né? E tudo que é de qualquer jeito acaba que não dá resultado. Você precisa fazer com calma, passo a passo, por pontos. Show de bola? Então, vamos recapitular aqui. Qual é a importância, novamente, de ter metrificações? A importância das metrificações é você não dar tiro no escuro. Você precisa visualizar dados, você precisa analisar dados. Sem os dados, você não sabe para onde que você está levando sua pizzaria, para onde você está levando sua hamburgueria. Se você está levando para o caminho errado ou para o caminho difícil. Eu vejo que para a gente poder crescer como pessoa, como empresa, a gente precisa errar, a gente precisa ter algum tipo de falha. Seja ela dentro do gerenciador de anúncios, seja ela por algum tipo de decisão errada que tomamos, mas com certeza isso vai levar como aprendizado para a gente identificar esse erro e crescer. E nas otimizações serve para a mesma coisa, para as metrificações serve para a mesma coisa, tá bom? E no mais, pessoal, é isso. Quero agradecer a todos que ficaram até o final do capítulo, tá bom? Tenham um excelente dia. Agora vocês são alfa e vamos para cima.